Bom, o governador Wellington Dias concedeu uma entrevista no final de semana a Páginas Amarelas, de uma revista de grande circulação, a revista Veja, e falou a respeito de uma série de assuntos. Num tom de serenidade, o governador Wellington Dias falou a respeito do impeachment eventual do presidente Jair Bolsonaro. Ele se posicionou contrário a esse impeachment até o momento, com o que foi apresentado até agora. E disse também que o Partido dos Trabalhadores... ele avaliou, na verdade, uma decisão tomada pelo Partido dos Trabalhadores em torno da candidatura de Dilma Rousseff na segunda mandato, à reeleição. Ele avalia que, naquele momento, ela não deveria ser a candidata. O Partido dos Trabalhadores está fazendo uma checagem das suas ações, das suas decisões do passado, fazendo uma autocrítica de olho em 2022? Para falar a respeito desse assunto, nós convidamos o deputado Fábio Novo, secretário de Cultura, que vai falar conosco a respeito desse e de outros assuntos. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. É o momento de fazer essa avaliação, deputado? Olha, tudo é muito dinâmico, né? A gente precisa avaliar os passos que a gente dá, o que a gente viveu no passado. Naquele momento, a Dilma sofreu impeachment porque, obviamente, ela não cedeu às pressões do Congresso Nacional. Isso é público e notório. Nós já vimos parlamentares pedindo desculpas. A presidenta era de estilo muito duro, e você precisa ter muito jogo de cintura para dialogar com o Congresso. Não é fácil. O mais besta ali é deputado federal, como a gente costuma dizer, né? E tem também todo o Senado, né? Então, a Dilma sofreu impeachment não é porque ela cometeu uma pedalada. Inclusive, foi discutido que não tinha crime de responsabilidade na questão da presidente Dilma, mas sofreu impeachment porque não dava o que muitos parlamentares queriam. Os parlamentares queriam uma agenda que tivesse liberação de emendas parlamentares e outras situações, coisa que o governo do presidente Bolsonaro faz muito bem. Mas o governo de Lula fez. O governo do presidente Lula fez, da presidenta Dilma não. Por isso que ela sofreu impeachment. E é por isso que também ela não deveria ter sido candidata na segunda tentativa? Olha, eu acho que a gente precisa ver, eu respeito a posição do governador, o Wellington Dias, mas eu acho que ela merecia sim, era uma mulher, era honrada, era digna, e claro, tinha as melhores intenções para com o Brasil. E claro, teve um momento que teve problemas de crise econômica, e isso afetou o governo, e obviamente ali criou-se um clima todo para que nós tivéssemos a questão do impeachment. Mas eu acho que ela merecia sim. Eu acho que quando você faz um mandato, ela estava bem avaliada, poderia ir para a reeleição. Eu acho que quando o governador coloca isso, ele coloca claramente pelo fato de perceber que a Dilma tinha uma falha. Isso é público e notório. Ela não tinha o diálogo para a política. Ela se cansava muito facilmente. Então, era muito dura. E na política você tem que engolir sapos, tem que ceder. Mas eu acho que a crítica que o PT tem que fazer é uma crítica que nós temos que ter um limite. Às vezes, alguns partidos que são aliados nossos esperavam que a gente pudesse ir até esse ponto. Eu acho que o PT, às vezes, extrapolou, cedeu em pontos que não precisavam ceder. Eu acho que essa autocrítica nós temos que fazer. Às vezes, a gente cede para situações que não são... Eu acho que tem que ter um perfil. Às vezes, você nomeia a pessoa para um cargo, eu acho que você faz a indicação política, mas eu acho que tem que ter um certo perfil. Eu acho que nós erramos em alguns aspectos. Concedeu demais. Acho que eu tenho aqui um partido que é meu aliado. Ele tem o direito de... E se ele me ajudou a eleger, ele tem o direito de participar do meu governo. Mas eu acho que, aonde é que o PT falhou? Você participa do meu governo, mas eu preciso de um nome com perfil assim. Critério de participação, quem define é o PT? Governo. Não, o partido me ajudou a eleger. Eu fui eleito. Ele tem direito de participar do meu governo. Mas eu acho que na hora de indicar, ele tem que me indicar um perfil que tenha o trânsito político, mas que tenha também um perfil técnico. Às vezes eu acho que a gente deixou alguns nomes com muito perfil político e pouca atuação técnica. Agora, deputado, com relação a 2022, está sendo feita aí essa análise desse impacto da nomeação do senador Ciro
para o Ministério da Casa Civil. A oposição está aí avaliando, né, que vai fortalecer a estratégia, mesmo se Ciro não for esse candidato, mas o senhor acredita que Lula, o fator Lula, né, participando dessa eleição como candidato, como é que isso vai impactar aqui para a pré-campanha, a campanha de Rafael Fonteles? Bom, no ano passado eu disputei eleição. No ano passado, quando você dizia que era do PT, por exemplo, eu escutei muito em Teresina, você é o melhor nome, é bem preparado, mas eu não voto em você porque você é do PT, um partido de ladrões. Eu escutei muito isso. Mudou da água para o vinho. Depois disso, nós tivemos a absolvição do presidente Lula, tem se caracterizado, e a população cada vez tem visto mais, os processos julgados no Supremo, que houve uma condenação injusta ao presidente, não sou eu que digo, é a justiça. Na verdade, disseram que o tramitou de forma errada, é um problema no processo, não foi propriamente uma absolvição, é tanto que vai tramitar tudo de novo, né, em Brasília. Veja só, Joelson, o juiz que julgou o presidente Lula é o juiz que mandou prendê-lo e que depois de prendê-lo, ele chega a ser ministro do governo que ele ajudou a eleger. Sim. Em qualquer lugar do mundo isso não aconteceria. Não sou eu que digo. O julgamento do juiz Moro foi um julgamento parcial. Por que foi parcial? Não sou eu que digo. O Supremo Tribunal Federal declarou o juiz parcial. Quer dizer, ele não agiu de forma imparcial no julgamento do presidente. Então, assim, essa é uma questão que já foi discutida e que está colocada. Então, foi um julgamento injusto. As provas estão invalidadas. Mas vão ser reanalisadas. E muitas não poderão ser julgadas. Essas provas são imprestáveis. Isso o futuro vai mostrar. Porque como é que a prova ela presta se o juiz que me julgou orientava o promotor de justiça como é que ele devia entrar? Essa prova não presta. O juiz ele tem que estar isento para me julgar. Se eu vou para um julgamento onde o juiz telefona para o promotor e diz, olha, bote esse papel, faça isso, que chegando aqui eu condeno. Eu nunca vou ter um julgamento justo. Então, foi isso que aconteceu. Então, voltando à Lídia, hoje é um cenário totalmente diferente. Você vê o Lula crescendo nas pesquisas, hoje favorito, com a possibilidade de vencer a eleição no primeiro turno, um governo com muito desastre, nós temos inflação alta, nós temos todo dia subindo gasolina, as pessoas vão começar a avaliar e vão ver que no tempo do PT, durante 13 anos, a gasolina, no máximo, chegou a R$ 2,70. Hoje nós temos gasolina a R$ 6,00. Salário mínimo não cresce mais acima da inflação como crescia e tinha uma política. A quantidade de desempregados, batemos. Nós voltamos para o mapa da miséria. Milhões de brasileiros. Observa Teresina como é que está hoje nos sinais. A quantidade de pessoas pedindo comida. Isso não existia no nosso governo. Nós ajudamos a diminuir essa desigualdade. Então, tem todo um cenário que se desenha hoje favorável ao PT. Porque as pessoas vão lembrar que antigamente era melhor viver no nosso tempo que a gente governava. Então, isso ajuda o presidente Lula e ajuda uma candidatura que tenha no Piauí. E desgasta, inclusive, nesse momento, eu acho assim, é muito honroso para qualquer cidadão piauiense chegar a ser deputado federal e ministro. Você vai botar isso no seu currículo. Excelente para o senador Ciro Nogueira. Eu não sei se é o melhor para ele, porque o que vai acontecer? Quando você vira ministro, principalmente ministro da Casa Civil, olha como foram os últimos ministros da Casa Civil no governo do presidente Lula e Dilma. Então você vira um foco da imprensa muito grande. Vão escavacar processos, vão relembrar coisas do passado, como hoje o que mais se relembrou do Ciro foi justamente a fala que ele fazia no governo do presidente Lula, declarando que foi um bom governo e colocando hoje que o Bolsonaro era um fascista, né? Então isso repercutiu muito nacionalmente, inclusive nos sites internacionais hoje que você coloca. Mas o meu desejo é um piauiense, é que o fato dele se tornar ministro agora possa ajudar o estado do Piauí, para que a gente possa acarrear mais recursos e fazer mais coisas acontecerem no nosso estado. Bom, mudando um pouco aqui o nosso assunto e o foco, o Partido dos Trabalhadores está discutindo a possibilidade de um consenso em torno de uma indicação do Tribunal de Contas do Estado com uma vaga de conselheiro. O assunto foi discutido, Lídia ouviu hoje o deputado João de Deus a respeito do tema, né, Lídia?
Isso, o deputado João de Deus participou de um almoço que foi oferecido pela deputada Flora Isabel para alguns membros do partido e eles discutiram essa possibilidade de um consenso, né? O PT tem 3 nomes de olho aí nessa vaga de conselheiro do Tribunal de Contas e seria aí um pedido do governador Wellington Dias a busca por esse consenso. Vamos acompanhar. Tivemos apenas uma conversa, eu, a deputada Flora, o deputado Fábio Novo, o deputado Magalhães, para a gente ver uma estratégia no sentido de unificar uma posição dentro do partido. Nós estamos dialogando com o deputado Lima, com o deputado Franzé, com o deputado Ziza, o deputado Paulo Martins, o deputado Varton Lacerda, e queremos até o final desse mês que o PT saia com um nome consensuado. Qual vai ser o nome? Aí é o desafio nosso. Tem 3 nomes que se colocaram, todos 3 são preparados tecnicamente, não é? Tem um bom relacionamento dentro da Assembleia, como também com a sociedade, inclusive com os membros do Tribunal de Contas. De forma que nós vamos trabalhar internamente no PT para a gente dialogar com os outros colegas parlamentares das outras forças políticas. E vamos dialogar com o presidente da Assembleia, como todos estão dialogando já, né? E com o governador Wellington Dias. Mas, nesse momento, o encaminhamento que a bancada deve estar tomando é no sentido de, pelo menos, há um entendimento entre todos para que até o final do mês a gente defina quem é o nome que o partido vai apresentar. Essa é uma orientação também do governador Wellington Dias para que não tenha disputa no partido? Sem dúvida, o governador, como um integrante do Partido dos Trabalhadores, ele também defende que o PT, que quer disputar esse espaço, que o partido apresente um único nome, né? Não dá para ir com 3 nomes, porque a gente, como diz a história, quem tem 3 não tem nenhum. E você não tem como dialogar com as outras forças políticas, sobretudo com os colegas parlamentares das demais diversas bancadas, se você não tem uma unidade interna. Daí porque, considerando que esse processo ele deve ser aberto a partir de agosto, então nós temos até o final do mês de julho para que a gente faça a definição de um nome de consenso internamente na bancada. Lídia Brito. Então, deputada, aí quem tem 3 não tem nenhum no final, né, nenhum candidato. Que critérios ficou aí definido que vão ser observados para a escolha do nome que melhor possa representar o partido, até mesmo no diálogo com as outras legendas? Olha, tem 3 nomes de fato colocados, deputado Ziza, deputada Flora, deputado Franzé, os 3 preenchem o requisito. A Flora é economista, o Franzé é auditor fiscal, inclusive, da Prefeitura de Teresina, concursado. O Ziza também, então todos têm um bom perfil. Agora, não pode ser 3, tem que ter um apenas, né? Porque, obviamente, quando você for apresentar os nomes, quem faz a escolha é a Assembleia Legislativa, são os deputados estaduais, é um eleitorado muito seleto, só são apenas 30 votos, quem tiver 16 votos será o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, de forma assim, tem 3 nomes com perfil técnico, um economista e 2 auditores, né? Então, tem o perfil técnico para ir. Serão eles? Podem ser ou não, porque outras pessoas também, é bom que se diga, têm o direito de fazer a inscrição a partir do momento que a Assembleia Legislativa deflagrar isso. O meu desejo é que, obviamente, como são 3 membros do nosso partido, eles possam chegar a um entendimento. O entendimento vai caber a eles ou caberá a vocês dizer, olha, eu prefiro que seja... Eu acho que o momento agora é de dialogar, é o exercício do diálogo. Dialogar com toda a bancada, conversar com os 3 pretendentes e tentar encontrar um denominador comum, escolher um único nome. Nos bastidores, deputado, se fala que a Assembleia, os deputados já teriam fechado uma questão, teriam um consenso, que que o eleito vai ser político e vai ser deputado estadual. De fato, há esse entendimento? Não, veja só. Primeiro, é preciso dizer que é muito sábia a nossa Constituição.
A nossa Constituição coloca claramente que a composição do Tribunal de Contas tem que ter técnicos, tem que ter políticos, mas não é qualquer político. Um político que ele, obviamente, tem um perfil que possa entender do julgamento de uma conta. Justamente para, na hora que você tem o pleno, nós tenhamos algo equilibrado para fazer um julgamento justo. Um político que ocupa um cargo de prefeito, de presidente de Câmara, uma secretaria, obviamente nenhum deseja fazer coisa errada. Mas tem muitos encaminhamentos que às vezes você dá que tem um problema técnico, que às vezes você tem uma ressalva e você vai lá e explica e faz com que a coisa realmente tenha acontecido, está lá, está provado que foi. Então, quem tem o perfil político consegue enxergar isso também com sensibilidade. Então, não pode ter um tribunal apenas político. E a Constituição é sábia. Ela colocou que eu posso ter lá um perfil mais político, mas que não deixa de ser técnico, mas tem uma vaga que é só de auditores, que isso nenhum político pode colocar. Então, assim, ela é uma corte que ela está mesclada justamente para dar peso e fazer um bom julgamento. Bom, quem for de fora e se candidatar deve perder. Não, eu não posso dizer isso para você. Um outro jeito de fazer a mesma pergunta que a Lídia fez. Eu não posso dizer isso para você. Veja só, qualquer um pode se inscrever, mas de forma bem sincera, eu não estou aqui querendo sair da sua pergunta. Geralmente, quando tem acontecido que existe candidaturas, geralmente tem sido um parlamentar, até porque na legislação está colocado, obviamente, que existe a vaga dos técnicos, a vaga que parte da Assembleia Legislativa. E quando parte da Assembleia Legislativa, geralmente pode ser um deputado, por que não? Deputado também pode ser, porque ele conhece o Estado, conhece prefeitos, roda o Piauí inteiro, então tem um vasto conhecimento. Não é que ele não tenha gabarito, tem gabarito também para ser conselheiro como um outro técnico. Muito bem. Eu quero agradecer, deputado, muito obrigado pela participação aqui com a gente no Jornal do Piauí. Eu é quem agradeço. Muito obrigado pela participação.